Oi pessoal, vamos agora para o vídeo sobre o capítulo 8. Até o capítulo 7 a gente estava lidando com linguagens regulares, né? E aí a gente estudou as gramáticas regulares justamente como uma forma de fazer uma transição para o próximo tipo de linguagem que a gente vai começar a estudar agora, que são as linguagens livres de contexto, né? Então a gente estudou uma maneira de definir as linguagens regulares usando gramática, justamente porque a primeira maneira que a gente usa para definir esse segundo tipo de linguagem é usando gramática. Então a gramática faz esse papel de ponte do primeiro tipo de linguagem para o segundo tipo de linguagem. Então a gente tinha um tipo específico de gramática gerando as linguagens regulares, e agora a gente vai ter um segundo tipo de gramática gerando as linguagens livres de contexto. Certo? Então, vamos lá. A gente vai continuar o estudo de gramática, né? Uma segunda classe de gramática que vai descrever essas linguagens livres de contexto sem criatividade nenhuma. O nome desse tipo de gramática é gramática livre de contexto. E uma coisa que torna essas gramáticas muito importantes é que essas gramáticas e essas linguagens livres de contexto, ambas, né, muito importantes, é que elas têm um papel central na criação, descrição, implementação de linguagens de programação, praticamente um poema, né? Elas são muito importantes na área de linguagens de programação. E só um parêntese, é essa importância delas na área de linguagem de programação que faz com que linguagens formais sejam um pré-requisito da disciplina de compiladores. É um pré-requisito correto, né? Tem muito a ver com essa questão de que você, para construir um compilador, né, alguma coisa que lide com uma linguagem de programação, faça processamento de uma linguagem de programação, você tem que conhecer essas linguagens livres de contexto, essas gramáticas livres de contexto. E você tem que conhecer também as linguagens anteriores que a gente já estudou, as linguagens regulares, porque uma das etapas do processo de compilação se baseia, de certa maneira, em expressões regulares, e um segundo momento do processo de compilação se baseia aqui em gramáticas livres de contexto. Então, tudo isso são ferramentas muito importantes nessa área. Certo? Bom, a gente já viu anteriormente que uma gramática é descrita por 4 ingredientes, né? Terminais, variáveis, símbolo inicial e as regras. E, em última análise, né, quando a gente está pensando em uma gramática, o que mais vem à cabeça são as regras. Os outros ingredientes são, a certo ponto, circunstanciais, né? O que dá o comportamento real de uma gramática, o que diferencia uma gramática em relação a outra, é o seu conjunto de regras, né? E aí o que vai diferenciar um tipo de gramática de outra, por exemplo, o que diferencia uma gramática C regular de uma gramática C livre de contexto é que tipo de regra é permitido eu usar, né? Que tipo de regra é permitido eu escrever em uma gramática como essa. A gente já viu que nas gramáticas regulares as regras são extremamente rígidas. E a gramática é o tipo de gramática que tem as regras mais rígidas de tudo, né? Uma variável só pode ser levada na concatenação de um terminal com uma variável, sendo que a variável tem que estar do lado à direita do terminal, né? Ou então a variável tem que ser levada em um terminal isolado, ou a variável tem que ser levada em epsilon. Então, são 3 tipos de regra que esse tipo de gramática admite, né? As gramáticas regulares só admitem 3 tipos de regra, sendo que em todas elas, do lado esquerdo da regra sempre é uma variável isolada, e do lado direito da regra a gente tem 3 possibilidades: ou um terminal seguido de uma variável nessa ordem, ou um terminal sozinho, ou epsilon. Nada mais é permitido numa gramática regular. Então agora, quando a gente vai para gramática livre de contexto, a gente vai
relaxar um pouco essas restrições. Então, conforme a gente vai definindo classes de gramática, a gente vai relaxando essas restrições até chegar naquela gramática sem restrição nenhuma que a gente viu brevemente no capítulo 7, né? Quando a gente ainda estava estudando gramática no contexto geral, que basicamente não tem mais restrição nenhuma, né? A única restrição que sobra quando você tira tudo, a única que permanece obrigatória o tempo todo é que do lado esquerdo de uma regra você não pode ter só terminais da gramática. Você tem que ter pelo menos uma variável aparecendo do lado esquerdo de qualquer regra. E do lado direito da regra não sobra restrição nenhuma. Então, na gramática regular, a gente colocou um monte de restrições, então só regras muito específicas podem aparecer. E agora a gente vai relaxar um pouco as restrições e chegar nessa segunda classe de gramática, que são as gramáticas livres de contexto. Então, as gramáticas livres de contexto que a gente vai estudar nesse capítulo têm regras bem mais flexíveis. Né? Na verdade, só tem uma única restrição para as regras que podem aparecer numa gramática livre de contexto. A restrição é a esquerda da seta de uma regra tem que ser uma variável isolada. Então, do lado esquerdo de uma regra tem que ter uma variável isolada. Do lado direito da regra, a gente já removeu todas as restrições. Pode ser qualquer coisa aparecendo do lado direito de uma regra. E aí você pode reparar que essa é uma restrição que já existia nas gramáticas regulares. Nas gramáticas regulares eu tinha que do lado esquerdo da regra só podia aparecer uma variável isolada e do lado direito da regra eu tinha que satisfazer um de três perfis de regra, né? Ou terminal seguido de variável nessa ordem, ou terminal sozinho, ou epsilon. Então eu tinha uma restrição muito rígida do lado esquerdo, tinha que ser uma variável isolada, e uma restrição do lado direito de que tinha que satisfazer um desses três perfis. Agora, o que aconteceu? Eu removi essa restrição que eu tinha do lado direito da regra, pode ser qualquer coisa, e mantive a restrição que eu tinha do lado esquerdo da regra, que tem que ser uma variável isolada. Então, na gramática livre de contexto, a restrição que eu tinha do lado esquerdo da regra continua, e eu liberei as restrições que eu tinha do lado direito da regra. Então, é isso. Mas você pode perguntar, o que mais pode aparecer do lado esquerdo de uma regra que não seja uma variável isolada? Parece que sim. Será que realmente sobrou alguma restrição ou isso é uma coisa mais ou menos que todas as gramáticas vão ter? Né? Então, vou voltar a falar disso daqui a pouco, só para você ver que outros tipos de gramática podem ainda aparecer, mas o foco vai ser realmente nas gramáticas que são livres de contexto, né? Muito mais do que nas que não são. Então, primeiro vamos ver alguns exemplos de gramáticas que são livres de contexto. Né? Então, vamos dar uma definição formal na gramática livre de contexto inicialmente. Aqui, como sempre, uma gramática com conjunto de terminais T, um conjunto de variáveis V, símbolo inicial S, que é um símbolo específico dentro do conjunto V, que a gente assinala, né, como sendo o símbolo inicial. Né? E aí a gente vai dizer que essa gramática G é livre de contexto se todas as regras do conjunto de regras dela são desse formato. X vai para W, onde X é uma variável, ou seja, X pertence ao conjunto de variáveis da gramática, e W é qualquer palavra formada por terminais e variáveis. Qualquer combinação de símbolos terminais e variáveis formando uma palavra pode aparecer do lado direito de uma regra. Tá certo? Então eu tenho ainda uma restrição forte do lado esquerdo da regra, mas é um liberou geral completo no lado direito da regra. Tá certo? Então, enquanto na gramática regular eu tinha restrições
dos dois lados da regra, as restrições que eu tinha do lado esquerdo eu mantive, é a mesma restrição que eu tinha na gramática regular, e as restrições que eu tinha do lado direito da regra eu joguei todas fora e liberei totalmente o que pode acontecer do lado direito da regra. Tá? Então, a observação é que as regras de uma gramática regular, elas se encaixam, todas elas, nesse formato, porque todas elas têm uma variável isolada do lado esquerdo, assim como essas regras aqui. Então, eu posso concluir que toda gramática regular é livre de contexto. Então, as gramáticas regulares são um caso particular, né, das gramáticas livres de contexto. Tá certo? Agora, por outro lado, nem toda gramática livre de contexto é regular. Por exemplo, se eu ponho, dado que do lado direito pode ser qualquer coisa, agora eu posso fazer uma regra x vai para y, duas variáveis do lado direito. Isso não pode acontecer numa gramática regular. Duas variáveis do lado direito. Gramática regular sempre só pode ter uma variável do lado direito, ou nenhuma. Não pode ter duas. Então, qualquer gramática que tenha uma regra assim, x vai para y, por exemplo, vai ser livre de contexto, está satisfazendo perfeitamente esse formato aqui, mas não vai ser regular. Tá certo? Então, toda gramática regular é livre de contexto, mas o inverso não é verdade. Tá certo? Então, vamos ver um exemplo breve aqui, né, de uma gramática. Terminais 0 e 1, uma única variável s, obviamente, se eu só tenho uma variável, essa variável tem que ser o símbolo inicial, né? Não tem o que mais escolher daqui de dentro desse conjunto. E essas duas regras aqui, S vai para 0, S1, e S vai para epsilon. Tá? Do lado esquerdo de cada regra, eu tenho uma variável isolada. Tem S isolado do lado esquerdo dessa regra, S isolado do lado esquerdo dessa regra. Então, está satisfazendo o formato de uma regra de uma gramática livre de contexto. Então, perfeitamente, essa gramática G1 é uma gramática livre de contexto, mas G1 não é uma gramática regular, porque essa regra aqui, S vai para 0, S1, não satisfaz as restrições de regra que pode aparecer numa gramática regular, tá certo? Eu tenho dois terminais do lado direito, isso não pode acontecer, certo? Então, além disso, eu tenho um terminal aparecendo à direita de uma variável, isso também não pode acontecer. Então, tem muitas coisas, muitos problemas aqui para atender aquele formato da gramática regular. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma gramática que é livre de contexto, mas não é regular, tá certo? Outro exemplo, gramática G2, aqui de novo terminais 0, 1, agora eu tenho duas variáveis, S e X, o símbolo inicial vai ser essa variável S, né? E eu tenho essas regras aqui, S vai para X1x, X vai para 0x e X vai para epsilon. Então, de novo, essa é uma gramática livre de contexto, porque eu tenho variável isolada do lado esquerdo de todas as regras, mas não é uma gramática regular, porque essa regra aqui, ela poderia aparecer numa gramática regular, problema nenhum. Essa regra do meio também poderia aparecer numa gramática regular. Eu tenho do lado direito um terminal seguido de uma variável nessa ordem, estaria ok. Essa regra é que não pode. Numa gramática regular, uma regra com isso aqui do lado direito não pode existir. Certo? Então, que novamente eu tenho uma gramática que é livre de contexto e não é regular. Esses dois exemplos, tá? Eles estão relacionados a linguagens que já apareceram antes para a gente. Tá? Vocês podem dar uma olhada novamente aqui. Eles estão relacionados a linguagens que já apareceram para a gente. Ainda vou mostrar como é que eu extraio uma linguagem a partir das regras da gramática, mas o princípio é o mesmo do que a gente viu na gramática regular. Então, se vocês tiverem a curiosidade, parar um pouco e pensar que linguagens podem ser essas aqui, né? Mas a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, para constatar, né, que realmente aqui eu estou
lidando com linguagens que já apareceram para a gente precisa entender como é que eu construo uma linguagem a partir, né, das regras de uma gramática livre de contexto. E aí, né, é um processo totalmente análogo ao que já ocorria com as gramáticas regulares. Quer dizer, o processo ele é genérico. Você quer construir uma linguagem a partir de uma gramática, o processo é sempre o mesmo, não interessa se é uma gramática regular, se é uma gramática livre de contexto, se é uma gramática sem restrição nenhuma. O processo é genérico para qualquer gramática. Certo? Então, aqui vai ser inteiramente análogo ao que a gente já fez com gramática regular. Então vamos lá. Pega uma gramática livre de contexto, com terminais T, variáveis V, símbolo inicial S, conjunto R de regras. Tá? E aí, considerar duas palavras, W, formadas por terminais e variáveis, né, misturadas. A gente diz que W' pode ser derivada em um passo a partir de W. Tá? Então, essa segunda palavra pode ser derivada em um passo a partir da primeira. Com essa notação, tá? Eu posso até omitir esse índice G aqui, se tiver claro com que gramática eu estou trabalhando, né? Eu poderia usar só a seta, né? E aí, repara, isso é uma coisa que eu já falei no capítulo anterior, mas sempre bom falar de novo. A seta que a gente usa na regra da gramática é aquela seta fininha, enquanto que a seta que a gente usa aqui na derivação é essa seta mais gordinha. Tá certo? Então tem essa diferença de notação. A regra pura que aparece na gramática é com a seta fina, e a regra e a seta quando aparece no contexto de derivação, né, de uma palavra para outra, é a seta mais gordinha. Então, enfim, eu posso fazer essa derivação de W para W' se eu posso obter a palavra W' a partir da palavra anterior W, substituindo em W uma variável que apareça nela pelo lado direito de alguma regra da gramática G. Certo? Esse G aqui saiu uma fonte diferente, mas é esse mesmo G aqui. É essa mesma gramática que a gente está descrevendo aqui no início do enunciado. Tá? É a mesma. Então, se eu posso pegar uma variável que aparece em W e substituir ela pelo lado direito de alguma regra da gramática que tenha essa mesma variável do lado esquerdo. Tá? Então, um passo a passo um pouco mais detalhado, o que acontece? Eu pego W, decomponho nessa forma U, X, V, onde U e V são palavras, são subpalavras de W, e X é uma variável que ocorre aqui no meio de W. Então, quer dizer, eu tenho que encontrar dentro de W uma variável X, certo? Então, U é tudo que vem antes dessa variável X, V é tudo que vem depois dessa variável X. O que importa para mim é eu encontrar essa variável aqui dentro, tá? Então, X é uma variável da gramática. Aí eu vou no conjunto de regras e acho uma regra que o lado esquerdo da regra case com essa variável que eu tinha aqui na palavra W, e aí eu faço a substituição que está sendo descrita pela regra. Eu arranco fora o X, coloco no lugar essa palavra alfa. Então o W' que vai vir da derivação vai ser a mesma palavra que eu tinha aqui no W, só que ao invés do X eu vou ter o alfa. Então, em vez de UXV, fica U alfa V. Esse é o processo de derivação. Encontro uma variável, caso com o lado esquerdo de alguma regra e substituo pelo lado direito. É a mesma coisa que a gente tinha feito na gramática regular. Né? E aí a gente vai encadeando vários passos de derivação, né? E com isso vai produzindo palavras, né, a partir da gramática livre de contexto. Então, né, a gente pode fazer uma cadeia de derivações em um passo, né?
Então, eu derivo W1 a partir de W0 em um passo, até o final eu derivo Wn a partir de Wn-1 em um passo. Então eu vou dando vários passos de derivação. A cada passo eu substituo uma variável que aparece em W0, né, pelo lado direito de uma regra da gramática, produzindo W1. Aí acho uma outra variável aqui, acho uma regra da gramática que case com essa variável, substituo pelo lado direito, produzo W2. Então essa sucessão de passos aqui me dá uma derivação, certo? Aí não mais eu preciso dizer derivação em um passo, é uma derivação qualquer, em que eu começo com a palavra W e a partir dessa sequência de substituições termino nessa palavra W', tá certo? Né? E aí uma observação só aqui, uma coisa tão importante, meu Deus, tem que ter isso em mente o tempo todo, é que para tornar a notação mais genérica, a gente admite dizer que eu posso derivar W a partir do próprio W, quer dizer, uma derivação é uma você define ela como uma sequência de 0 ou mais derivações em um passo. Poderia ter 0 passos da derivação também como sendo válido nessa notação, mas isso não é central para o funcionamento do processo de derivação. Tá certo? E aí, o que acontece? O conjunto de todas as palavras que são formadas apenas por terminais, então, palavras de T-estrela, né, que podem ser derivadas a partir do símbolo inicial da gramática, é a linguagem gerada por G, né, denotada por L de G. Né? Então, é aquele mesmo lance que a gente tinha na gramática regular. Eu quero começar a derivação no símbolo inicial da gramática, é por isso que ele se chama símbolo inicial. Eu quero ir fazendo vários passos de derivação em sequência um do outro, até eventualmente obter uma palavra onde não aparece mais nenhuma variável. É uma palavra onde só aparecem terminais. E aí aqui eu termino a minha derivação. E é por isso também que o conjunto T é chamado de conjunto de terminais. Quando eu produzo uma palavra só com terminais, a derivação terminou. Certo? Simples assim. Então, todas as palavras formadas apenas por terminais que eu consigo derivar começando pelo símbolo inicial da gramática são as palavras que vão fazer parte da minha linguagem. Certo? Exatamente a mesma definição que eu tinha para a gramática regular. Tá certo? O que muda de uma para outra não é o processo de gerar as palavras, o que muda é as regras que eu posso incluir dentro da minha gramática, e com isso eu posso obter linguagens um pouco mais elaboradas aqui, tá certo? Então agora, com as gramáticas livres de contexto, a gente vai definir então uma nova classes, concordância nominal maravilhosa aqui. A gente pode definir uma nova classe de linguagens, que são as linguagens livres de contexto, tá certo? Então, gramática regular gera linguagem regular, gramática livre de contexto gera linguagem livre de contexto. Aí a maior diferença na apresentação aqui é que a gente introduziu a linguagem regular através do autômato, né? Quer dizer, o autômato foi a primeira maneira de descrever a linguagem regular, e aqui está sendo diferente, que a primeira maneira de descrever a linguagem livre de contexto que a gente está apresentando não é o autômato, é a gramática, né? Então meio que está uma ordem diferente. Mas existe razão para isso, tá? Não é... Estou fazendo ordem aleatória aqui. Existe razão para isso, é porque no caso da linguagem livre de contexto, a gramática ela é muito mais importante do que a gramática era para uma linguagem regular. A gramática para uma linguagem regular ela é um apêndice, realmente. É o último capítulo, só para ficar bem genérico e bem geral o texto e tal, né? Porque eu consigo fazer tudo que eu quero com autômato, seja determinístico, seja não determinístico. Eu posso lidar com linguagem regular só usando autômato, né? A gramática não é essencial. Aqui
no contexto de linguagem livre de contexto, pleonasmo aqui, tem que fazer. A gramática é fundamental, porque é a partir da gramática que a gente vai fazer muitas coisas. Não somente nesse curso, mas, por exemplo, no curso de compiladores também, a gente vai estar muito mais, às vezes vai ser muito mais necessário você pensar na linguagem a partir de uma gramática do que a partir de um autômato. Então é por isso que a ordem aqui está invertida, porque realmente para as linguagens livres de contexto a gramática tem uma importância muito maior do que a gramática tem no contexto das linguagens regulares. Tá certo? Então a gente começa por isso. Uma outra razão é o seguinte: quando a gente foi definir o lema do bombeamento na parte anterior do curso, né, que era usado para mostrar que algumas linguagens não são regulares, né, o lema do bombeamento foi desenvolvido a partir do autômato finito determinístico, né, ciclos no autômato finito determinístico, etc. Então, beleza. Então eu começava pelo autômato finito, em particular o determinístico, e usava ele no lema do bombeamento para mostrar que existem linguagens que não são regulares. Então, se eu for seguir o mesmo caminho aqui, e a gente vai, na verdade, seguir, a gente vai ver um segundo lema do bombeamento mais para frente, tá? Para mostrar que também algumas linguagens não são livres de contexto. Então a gente vai mostrar primeiro que algumas linguagens que não eram regulares, que a gente tinha mostrado que não eram regulares, elas vão ser agora sim livres de contexto. A gente vai conseguir descrever elas com essas novas gramáticas. Mas algumas também não são livres de contexto. E aí, para mostrar que algumas linguagens não são livres de contexto, a gente vai usar um segundo lema do bombeamento. E aí, ao contrário do primeiro lema do bombeamento, né, o primeiro lema do bombeamento ele era definido a partir, ele era, digamos, construído a partir de autômatos finitos, né, com ciclos e coisa e tal. Aqui, o segundo lema do bombeamento não vai ser construído a partir de autômatos. Ele é construído a partir da gramática livre de contexto. Então, essa é uma outra razão para você começar a abordagem desse novo tipo de linguagem usando gramática livre de contexto. Tá certo? Então, vamos lá. Que diz que L é uma linguagem livre de contexto se existir uma gramática livre de contexto G, né, que gere essa linguagem. Então, a primeira forma que a gente vê de definir uma linguagem livre de contexto é através da gramática. Então aqui, ó, aquela gramática G1, vamos ver ela de novo aqui para relembrar. Aqui. Essa gramática aqui, que só tem essas duas regras, S vai para 0, S1 e S vai para epsilon. Tá? Então vamos fazer uma derivação nessa gramática. Então aqui, substituo S por 0, S1. Aí agora eu vou casar esse S que está aqui no meio com uma regra da gramática. De novo, vou usar a regra S vai para 0, S1. Então, esse 0 que está aqui fica parado. Esse 1 que está aqui fica parado. E no lugar desse S, eu vou colocar 0, S1. Então, eu vou ficar com 2 zeros, depois um S, depois 2 1. E aí aqui, esse S, eu vou substituir usando uma regra diferente. Eu vou substituir usando aquela regra S vai para epsilon. Então, esse S desaparece e eu fico com a palavra 0011. Isso é uma derivação válida. Certo? Eu comecei a partir do símbolo inicial da gramática, eu terminei com uma palavra que só tem terminais. Então, essa é uma palavra que faz parte da linguagem gerada por essa gramática. Então, S vai para 0S1 e 0S1 vai para 00S1. São derivações de um passo, porque em ambos os casos, né, a palavra à direita da seta foi obtida a partir da palavra que está à esquerda, trocando S por 0S1. E eu posso fazer essa troca porque eu tenho uma regra
justamente assim no conjunto de regras de G, autorizando essa troca. Tá certo? E repara que as regras da gramática elas não gastam com o uso. O que eu quero dizer com isso aqui? Assim, eu usei essa regra S vai para 0, S1 para fazer esse primeiro passo da derivação. Certo? Mas a regra não gastou, eu não tenho que remover a regra que eu já usei do conjunto. Tá certo? Ela continua lá e ela pode ser usada de novo quantas vezes eu quiser. Tanto que eu usei logo em seguida uma segunda vez essa mesma regra para cá. Tá? Então eu posso usar as regras que estão na gramática, no conjunto de regras da gramática, elas são uma lista em que eu posso a qualquer momento usar qualquer regra ali, desde que eu case o lado esquerdo da regra com a variável que está sendo substituída. Elas não gastam nesse sentido de que eu só posso usar uma vez cada regra, não tem nada disso. Certo? Porque aqui eu usei 2 vezes seguidas a mesma regra, e aí no terceiro passo eu usei outra regra, mas enfim, eu poderia ter usado uma terceira vez seguida essa regra de novo, nada me impede. Né? E aí aqui, como eu falei, no terceiro passo eu usei uma regra diferente, que é essa regra aqui, essa vai para essa. Eu posso, então, abreviar toda essa cadeia, né, de derivações, escrevendo simplesmente assim. Põe uma estrela em cima da seta para indicar que não necessariamente foi um único passo que me levou daqui para cá, pode ter sido vários passos, né, como realmente foi. E aí, por outro lado, né, se eu tentasse fazer esse passo de derivação aqui, isso não é uma derivação legítima. Tá? O que está acontecendo aqui? Eu tinha 2 zeros aqui, eu tenho 2 zeros aqui. Aí aqui eu tinha S e 2 uns, aqui o S sumiu e eu fiquei com 3 uns. Então, para eu vir daqui para cá, a substituição que está sendo feita seria substituir o S por 1. Seria uma regra assim. Né? Só que S vai para 1. Só que essa regra não faz parte da gramática. Não está incluída no conjunto de regras dessa gramática. Então, eu não posso usar essa regra, uma regra que não está na minha lista. Então, esse passo de derivação, por exemplo, é um passo que não é legítimo, não pode ser feito. Tá? Então, o espírito é esse. Você vai seguindo as regras que você tem naquela gramática e pode usar cada regra quantas vezes você quiser. Então, né, como eu consegui obter essa palavra, que só é formada por terminais, em uma derivação a partir do símbolo inicial da gramática, ela está dentro da linguagem. Né? Agora, vamos ser ambiciosos e tentar determinar todas as palavras dessa linguagem. Todas elas. Vamos lá. Bom, para começar, você repara o seguinte: se eu fizer N passos de derivação, a partir do símbolo inicial da gramática, chegar numa palavra W, onde W não é formada apenas por terminais, então necessariamente W tem esse formato. N zeros, variável S, N uns. Tá? Aí ele diz que basta usar a indução em N. Na verdade, é verdade isso, tá? Basta usar a indução em N, mas é mais simples que isso, na verdade. Tá? Você não precisa nem recorrer a esse tipo de coisa. Se você quiser ser ultra formal, você faz uma prova com indução e está fechado. Mas o simples bom senso te mostra que isso é verdade. Tá? Se você está derivando depois de N passos e você tem uma palavra que não é formada exclusivamente por terminais, como essa aqui, né, que tem ainda uma variável aqui espetada no meio, ela tem que ter esse formato. Por quê? Porque se você for olhar as regras, elas estão distantes, né, aqui. Se você for olhar as regras, eu tenho 2 regras só nessa gramática. Se eu usar essa regra da direita, a variável some, porque ela vai ser substituída por essa. Tá certo? Então, se eu sumo com a variável, eu vou obter uma palavra formada só por terminais, e ali, naquela hipótese, estava especificado que não é uma palavra formada só por terminais. Então, não posso usar essa regra. Se eu não posso usar essa regra, eu estou restrito a essa regra da esquerda. Então, eu tinha feito N passos de derivação,
Então, nesses N passos, eu vou ter que ter aplicado essa regra da esquerda N vezes seguidas. Tá certo? E a cada vez que eu aplico essa regra da esquerda, o que, que acontece? Eu espeto. O S é mantido, né, de certa maneira. Tem um S aqui, tem um S aqui. Eu espeto um 0 na esquerda do S e espeto um 1 na direita do S, cada vez que eu aplico essa substituição. Então, se eu apliquei isso aqui N vezes seguidas, começando do meu símbolo inicial, eu vou ter espetado N zeros à esquerda do símbolo inicial e N 1s à direita do símbolo inicial. Certo? Que é o que eu tinha aqui. Lá longe já. Aqui. Então eu obtenho uma coisa assim. Tá certo? E aí, por outro lado, como a única regra que permite eliminar a variável S é aquela segunda regra, S vai para epsilon, e eu preciso, né, eliminar essa variável S para obter uma palavra que está dentro da linguagem, né, porque as palavras que estão dentro da linguagem são palavras formadas apenas por terminais, então eu preciso eliminar essa variável em algum momento. Então é a única regra que elimina a variável é essa. Eu vou concluir que todas as palavras derivadas a partir do símbolo inicial vão ser dessa forma, 0n e 1n. Eu vou espetando um 0 à esquerda, um 1 à direita do S, a cada passo da derivação, usando aquela primeira regra, e quando eu quero terminar a derivação, eu uso essa segunda regra e removo esse S aqui do meio. Então eu fico com 0n e 1n. Né? Então, essa linguagem gerada por aquela primeira gramática, com só duas regras, né, é essa linguagem 0n e 1n. Mesmo número de zeros e 1s. Né? São sincronizadas, né, a quantidade de zeros e 1s. O interessante é que a gente já viu usando o lema do bombeamento que essa não é uma linguagem regular. Tá? Então, não dá para construir nenhum autômato finito que aceite essa linguagem, não dá para construir nenhuma gramática regular que aceite essa linguagem, né? Mas agora no nosso segundo grupo de linguagens, ela é sim uma linguagem livre de contexto. Então repara que uma coisa que eu não conseguia fazer com nenhum autômato finito do universo era impossível, eu tinha uma prova de que era impossível, usando o lema do bombeamento, etc, etc, etc. Eu agora de repente consegui fazer com uma facilidade absurda nesse novo contexto. É uma gramática que tem dois terminais, uma única variável e duas regras. Minúscula essa gramática, e conseguiu fazer o que no contexto anterior das linguagens regulares era completamente impossível. Então você vê que eu estou lidando com uma coisa mais poderosa aqui agora. Né? Uma gramática pequenininha foi capaz de fazer o que era totalmente impossível e comprovadamente impossível fazer no contexto anterior. Certo? Então, toda linguagem regular é uma linguagem livre de contexto. Por quê? Porque toda gramática regular é uma gramática livre de contexto. Né? Mas nem toda linguagem livre de contexto é uma linguagem regular. Para mostrar essa segunda parte, eu preciso de um contra-exemplo, mostrar uma linguagem que é livre de contexto e que não é regular. Eu já tenho esse contra-exemplo aqui. Essa linguagem aqui, eu mostrei que ela é livre de contexto porque eu construí ela a partir de uma gramática que é livre de contexto, mas eu sei que ela não é regular porque lá no capítulo 6 eu já provei, usando o lema do bombeamento, que ela não é regular. Então, a classe das linguagens livres de contexto é maior que a classe das linguagens regulares. As linguagens regulares estão completamente contidas dentro das linguagens livres de contexto, mas existe mais linguagens dentro desse segundo conjunto, dentro das linguagens livres de contexto. Eu tenho mais gente aqui dentro agora, um conjunto maior. Tá certo? Então, o que eu acabei de falar, a classe das linguagens regulares é um subconjunto próprio da classe das linguagens livres de contexto. Vamos para a segunda gramática, né? Que a gente tinha visto no exemplo, dá uma relembrada nela. Lá longe, lá longe. Tá aqui, é essa de baixo.
Eu tinha 3 regras, eu tenho duas variáveis agora, S e X. Eu tenho S é o símbolo inicial, e eu tenho 3 regras. S vai para x1x, x vai para 0x e x vai para y. Essas são as 3 regras. Tá? Então, de novo, é uma gramática livre de contexto, não é uma gramática regular, porque essa regra aqui não poderia aparecer numa gramática regular. Tá? Então, vamos ver uma derivação nessa gramática agora. Aqui. Então, eu fui de S para x1x. Aí aqui acontece uma coisa que está acontecendo pela primeira vez. Nunca tinha acontecido antes, que é eu tenho duas variáveis aparecendo ao mesmo tempo no passo da derivação. Isso pode acontecer numa derivação de uma gramática livre de contexto, não podia acontecer numa derivação de uma gramática regular. Então aqui o que eu faço? O que eu faço é, eu me atenho à definição. A definição dizia, eu tenho que achar uma variável dentro da palavra, casar ela com o lado esquerdo de uma regra e substituir pelo lado direito. Então, se eu tenho duas variáveis, azar. Em um passo de derivação, eu vou substituir uma variável. Então, é por isso que eu estou sublinhando esse primeiro x aqui. Eu escolhi, é uma escolha livre de quem está fazendo a derivação. Tá? Não tem nada que impõe, em princípio. Então, eu escolhi que eu quero substituir esse x da esquerda. Então, eu vou casar esse x da esquerda com algum lado esquerdo de alguma regra e substituir ele. E esse outro x vai ficar paradinho aguardando a vez dele, não tem outro jeito. Tá certo? Então, substituir esse x por 0x, né? Eu tinha uma regra x vai para 0x, eu usei ela, então ficou aqui. Continua tendo dois x's aqui, né? E aí, de novo, eu tenho que escolher um para fazer a substituição. Estou escolhendo de novo o da esquerda, por isso que eu sublinhei. Aí, de novo, eu vou substituir esse x por 0x, vou usar a mesma regra da gramática que eu usei antes. Então, vai ficar 00x, e aí esse 1x continua parado aqui. Aí, agora mudei, não quero mais substituir o x da esquerda, quero substituir o x da direita. Escolha minha. Tá? Então, eu vou substituir esse x da direita. Aí, aqui eu escolhi substituir o x por epsilon. Eu tinha essa regra, x vai para epsilon, então esse x desaparece. Fica 0,2x1. Aí aqui agora eu só tenho um x para substituir, não preciso sublinhar quem é que vai ser substituído. Também vou usar a regra x vai para epsilon, esse x desaparece e eu fico com essa palavra aqui, 001. Né? Então essa é uma palavra só tem terminais, então essa é uma palavra que pertence à linguagem gerada por essa segunda gramática. Né? Então, né, aqui eu sublinhei para indicar qual variável x eu vou estar substituindo em cada passo da derivação, já que eu tenho mais de uma em alguns momentos. Em cada passo eu só substituo uma. Todas as outras ficam paradas, esperando algum dia chegar a vez delas ser substituídas. Então, aqui estou listando quais regras foram utilizadas em cada passo da derivação. Né? Então, né, salientando bem, em cada passo da derivação, só uma ocorrência de uma variável pode ser substituída pelo lado direito de uma seta. Né? E cada ocorrência da variável é tratada independentemente da outra. Né? Então, quer dizer, eu tinha dois x's ali, né? Aí eu substituí o x da esquerda por 0x. Aí quando eu vou substituir o x da direita no passo seguinte da derivação, eu não sou obrigado a usar a mesma regra que eu usei para o x da esquerda. Eles são independentes entre si, tá certo? O que eu usei para o primeiro x
posso usar totalmente diferente as regras, né, que eu usei para o primeiro x. Posso usar regras completamente diferentes para o segundo x. Não tem vínculo nenhum ali, só porque os dois são x, não significa que eles tenham nenhum vínculo, tá certo? Então a substituição que eu faço no primeiro x pode ser completamente diferente da substituição que eu faço no segundo x. Então são tratadas de forma independente. E aí, né, sempre que for conveniente, a gente sublinha, né, qual é a variável que eu estou substituindo em cada passo da derivação para ficar mais claro. Então, assim como a gente fez na primeira gramática, vamos tentar agora também nessa segunda gramática, tentar determinar todas as palavras que podem ser derivadas a partir de S, né, nessa gramática judô. Então vamos supor que eu derivei essa palavra W a partir do símbolo inicial da gramática. E aí ele coloca, em W só pode ter um único 1 e pode ter no máximo duas ocorrências da variável x, uma de cada lado do 1. Por quê? Bom, vamos lá olhar. Aqui. Eu tenho essas três regras, certo? Então ele diz só pode ter um 1 aparecendo na palavra. Por quê? Bom, essa substituição faz aparecer um símbolo 1 aqui realmente, né, no meio. Essa aqui não faz aparecer nenhum 1, isso tem 0. E essa aqui também não faz aparecer nenhum 1. Então, para eu inserir o símbolo 1 na palavra que eu estou derivando, eu preciso usar essa primeira regra. Mas eu tenho um problema em usar essa primeira regra, que é o seguinte. Essa regra, ela substitui uma variável S. Mas uma vez que eu substituo essa variável S, as variáveis que aparecem depois da substituição são x. E então as substituições seguintes vão ser feitas nas variáveis x. E as regras que tem x do lado esquerdo não fazem aparecer o símbolo 1. E também não retornam, não fazem aparecer de volta o símbolo S. Então uma vez que o símbolo S é substituído por x, um x, eu nunca mais volto a ter o símbolo S para ser substituído de novo. E essas regras do x nunca mais vão inserir o símbolo 1 também. Então realmente só pode ter um símbolo 1 na palavra. Tá certo? E aí depois disso, ele diz que eu só posso ter um x de cada lado do 1. E é verdade, porque nessa regra eu tenho um x de cada lado do 1. E se eu aplicar essa regra aqui, o x some, então também não vou ter mais do que um x de um dos lados do 1. E se eu aplicar essa regra, eu substituo um x por uma outra palavra que também só tem um x. Então eu também não vou ter 2x, 3x, não tem como. Eu sempre tenho só um x de cada lado do 1, ou nenhum x, né, se eu aplicar essa regra, né? Então aquilo que foi colocado ali é estritamente verdade. Aqui, né? Então tem um único 1 e pode ter no máximo duas ocorrências de x, uma de cada lado do 1. Então esses são os formatos que podem acontecer. O monte de zeros x, o 1, o único 1 aqui, um monte de zeros x, né? Ou não ter o x do lado esquerdo do 1, que é o que está acontecendo nesse formato, ou não ter o x do lado direito do 1, que é o que está acontecendo nesse formato, ou não ter o x em nenhum dos dois lados do 1, que é o que está acontecendo nesse formato. Tá certo? Agora, se eu me restringir às palavras que são formadas somente por terminais, né, que são as palavras que é onde eu quero chegar no final da derivação, são as palavras que vão estar dentro da linguagem, são aquelas que são formadas só por terminais. Então, o único formato para uma palavra que só tem terminais é esse aqui. Todas essas outras têm variáveis ainda, né? Então, W vai ter esse formato aqui, 0 elevado a n, 1, 0 elevado a n. E repare que a quantidade de zeros antes do 1 e depois do 1 não está sincronizada, tá certo?
não está sincronizada porque esses zeros à esquerda do 1 foram gerados a partir das substituições do x que aparecia antes do 1. E esses zeros que foram gerados depois do 1 vieram das substituições do x que aparecia depois do 1. E essas substituições desse x e desse x são completamente independentes. Então a quantidade de substituições que eu fiz na esquerda não é a mesma necessariamente que eu fiz na direita. Então eu tenho quantidades não sincronizadas aqui. Tá certo? Por isso 0n e 0m. E aí a gente conclui que então essa linguagem gerada por essa segunda gramática são essas palavras aqui. Só que essa é uma linguagem regular. Surpreendentemente, ela é. Ela pode ser descrita por essa expressão regular aqui, 0 estrela, 1, 0 estrela. É a mesma linguagem. Então aqui o que acontece? A gramática que eu usei, G2, não era uma gramática regular, porque tinha uma regra ali que não era permitida na gramática regular. Mas no final das contas, a linguagem que ela gera é sim uma linguagem regular. O que isso significa? Significa que existe alguma gramática bem mais simples do que essa G2 que a gente usou e que atende às restrições da gramática regular para gerar essa mesma linguagem. Então aqui, enquanto no primeiro exemplo a gente usou muito bem o poder da gramática regular para gerar uma linguagem que a gente não conseguia gerar no contexto anterior, aqui a gente matou uma mosca com uma bala de canhão. A gente usou uma coisa bem mais poderosa que a gramática livre de contexto para descrever uma linguagem que era regular. Ou seja, dava para ter descrito de uma forma bem mais simples. Certo? Pode acontecer. Né? Então, toda linguagem regular é livre de contexto, né? Relembrando, mas nem toda linguagem livre de contexto é regular. Por exemplo, essa linguagem aqui, a gente construiu uma gramática livre de contexto para ela, não é regular. Né? E a gente vai ver mais exemplos de linguagens que são livres de contexto, incluindo várias que não são regulares, e depois vai ver também que existem linguagens que não são livres de contexto, isso mais futuramente. E aí a gente vai usar um segundo lema do bombeamento para mostrar esse tipo de coisa aqui. Então aqui um breve parênteses. Como é que é uma gramática que não é livre de contexto? Né? A gramática que é livre de contexto, ela tem não tem nenhuma restrição do lado direito da regra, mas do lado esquerdo ela só pode aparecer uma variável sozinha. Mas aí você pode pensar, pô, mas a gramática regular era só uma variável sozinha do lado esquerdo. A gramática livre de contexto é só uma variável sozinha do lado esquerdo. O que pode ter de diferente além de uma variável sozinha do lado esquerdo? Não faz parte da própria regra de derivação que eu caso uma variável da palavra com a variável que aparece do lado esquerdo e faço a substituição. Então o que poderia acontecer de diferente no lado esquerdo de uma regra que não seja uma variável sozinha? Bom, eu tenho exemplo de uma gramática que do lado esquerdo tem coisas diferentes de uma variável sozinha. Né? Eu tenho aqui essa regra aqui, por exemplo, que tem xb do lado esquerdo, é uma variável e um terminal do lado esquerdo. Aqui eu tenho by, é um terminal e uma variável. AY, terminal é uma variável. XC é uma variável e um terminal. AY, terminal é uma variável. Então aqui eu tenho coisas mais elaboradas do lado esquerdo de algumas regras aqui. Então isso não pode acontecer numa gramática livre de contexto. Né? Eu ter coisas aqui que não são uma variável sozinha do lado esquerdo. Então isso aqui é uma gramática que não é livre de contexto. Tá? E aí, como é que funciona uma substituição, uma derivação, uma gramática meio bizarra como essa aqui? Então, considerar uma derivação nessa gramática aqui, começando com esse primeiro passo de derivação, que é mais simples, porque eu começo no símbolo inicial, né? Então eu tenho que casar esse símbolo inicial com o lado esquerdo de alguma regra. Eu tenho essas duas regras aqui que posso usar. Vou usar essa do lado direito. S vai para AXBC. Então eu substituo S por AXBC.
Aí agora, bom, eu só tenho uma variável aqui, né? X, estão lembrando do princípio dos passos de derivação, que é eu tenho que substituir uma variável, né, a cada passo da derivação. Então, só tenho essa variável x, vou tentar substituir essa variável x aqui. O que vai acontecer? Bom, tem duas regras com x do lado esquerdo da seta, tá? Que é essa xb vai para bx e xc vai para ybcc, né? Posso substituir qualquer uma? Aí não posso. Por quê? Porque eu preciso casar o lado esquerdo inteiro. Então, eu preciso ver se a variável x aparecendo aqui, ela tem um b à direita dela para poder casar com esse lado esquerdo, ou ela tem um c à direita dela para poder casar com esse lado esquerdo aqui. No caso, eu não tenho um c à direita do x aqui, né? Eu tenho um b. Então, eu posso usar essa regra. Então, eu vou substituir tudo do lado esquerdo. Eu vou substituir o x e o b. Então, quer dizer, o meu objetivo é substituir a variável, mas eu tenho que substituir tudo que está em volta dela para casar com o lado esquerdo. Tá? Então, eu vou ter que substituir o x e o b aqui por bx. Né? A única regra em que x aparece nesse contexto, né? Ou seja, x com b à direita, é essa regra, xb vai para bx. E a palavra-chave aqui é contexto. Por que a gramática livre de contexto se chama gramática livre de contexto? Ela se chama assim porque a, a substituição de uma variável, justamente porque as variáveis sempre aparecem sozinhas do lado esquerdo da regra, eu posso substituir uma variável sem me importar em que contexto ela está inserida dentro da palavra, ou seja, que símbolos ela tem ao redor dela. Isso não afeta as minhas escolhas de substituição, né? Numa gramática livre de contexto, eu caso a variável pura com o lado esquerdo de uma regra e substituo. Então não interessa o que está em volta daquela variável naquele momento. Eu posso substituir um x em qualquer posição da palavra, cercado por que símbolo seja. Então, totalmente livre do contexto onde aquele x está inserido. Por isso o nome gramática livre de contexto. Aqui, por outro lado, eu estou preso ao contexto da variável. Eu quero substituir a variável x aqui, sim, mas eu não posso substituir ela independente do que está em volta dela. Eu só posso substituir ela usando essa regra se o que está à direita do x casar com o que está aqui. A mesma coisa para essa regra. Então aqui as substituições já estão presas ao contexto onde esse x está inserido. Então aqui eu não estou mais numa gramática livre de contexto. Aqui o contexto importa. Certo? É por isso que aquelas gramáticas que a gente está estudando, não essa aqui, né, se chamam gramáticas livres de contexto. Porque a substituição ocorre sem eu dar a menor para o que está acontecendo à direita e à esquerda daquela variável que eu vou substituir. Eu substituo e pronto. Certo? Essa é a razão do nome. Né? E aí, enfim, então ele substitui o xb por bx, fica isso. Né? Aí agora ele tem que substituir o x de novo. A única regra que serve, também baseado no contexto de onde o x está, é o x com c à direita, vai ser substituído por ybcc, né? E aí ele continua derivando, seguindo essas regras do contexto, e vai terminar em A2B2C2. Então aqui tem a derivação completa. E aí dá para mostrar, a gente não vai mostrar isso, né? Porque a gente não quer trabalhar com gramáticas que não são livres de contexto, isso é só uma coisa para você entender de onde vem o nome e que outros tipos de gramática podem existir, mas a gente não vai se focar nelas. Dá para provar que eu consigo produzir todas essas palavras desse formato aqui, AN, BN, CN, com quantidade de A's, B's e C's sincronizadas. E mais para frente a gente vai mostrar que essa linguagem não pode ser gerada por nenhuma gramática livre de contexto. Então essas gramáticas
que não são livres de contexto, elas têm maior poder de descrição do que as livres de contexto. Tá certo? Então, mais exemplos de gramáticas que são livres de contexto. Né? Vamos focar nas que são livres de contexto. A gente quer obter uma gramática que gera fórmulas que são expressões aritméticas envolvendo só os operadores de soma e multiplicação e parênteses. Então, expressões nesse formato assim, né? Onde x, y, z e w são variáveis algébricas. Né? Então, são substituídas por números. Né? Então, para saber se uma dada expressão é legítima, eu não preciso conhecer especificamente quais são as variáveis que estão aparecendo. Quer dizer, se eu substituir esse z por k, isso não muda o fato da expressão ser bem formada ou mal formada, tá certo? Não é o nome da variável que vai influenciar se a expressão está bem ou mal formada. Então, as variáveis específicas que aparecem aqui não são importantes para isso, né? Então, eu vou construir uma gramática mais simples, em que as posições que são ocupadas por variáveis são todas marcadas com o mesmo símbolo. Esse símbolo é chamado de identificador e a gente vai abreviar ele por ID. Né? Então, o identificador ID vai ser um terminal da gramática que a gente vai construir. Os outros terminais vão ser o operador de soma, o operador de multiplicação e o abre parênteses e fecha parênteses. Então, pegando aquela expressão anterior, substituindo as variáveis todas pelo identificador, a expressão é essa. Essa é uma expressão bem formada, então a gente gostaria de ser capaz de gerar essa expressão a partir da gramática que a gente vai construir. Então, quero construir uma gramática que eu estou chamando de GES, das expressões aritméticas bem formadas, né? Com os terminais mais, vezes, abre parênteses, fecha parênteses e identificador, que gere todas as expressões aritméticas legítimas. Legítimas, quer dizer, bem formadas, né? Nos operadores mais e vezes. O que é uma expressão bem formada? Bom, A mais B, no caso, identificador mais identificador, está bem formado. Agora, abre parênteses, identificador mais identificador, não está bem formado, porque tem dois parênteses que abriram e um que fechou. Então não é bem formado. É outro, identificador mais mais. Isso é uma expressão bem formada em C, mas não em aritmética. Tá certo? Então também não seria uma expressão bem formada, por aí vai. Então eu quero gerar expressões bem formadas como 2, mas não quero gerar expressões mal formadas como essa aqui. Né? Mais ID entre parênteses, depois um ID vezes. Isso aqui é totalmente sem sentido aritmético. Né? Bom, essas expressões aritméticas elas são produzidas recursivamente, né? Somando ou multiplicando expressões aritméticas mais simples, né? E sem esquecer de pôr os parênteses no devido lugar, sempre abrindo e fechando, nunca deixando aberto, nunca fechando sem ter aberto antes, etc. Então, para obter uma gramática assim, a gente pode criar uma variável E de expressão, né? E introduzir as seguintes regras na combinação de expressões. E vai para E mais E vai para E vezes E, ou E vai para abre parênteses, E fecha parênteses. Eu consigo com isso descrever todos os tipos de expressão. Né? Uma soma de duas expressões menores, uma multiplicação de duas expressões menores, ou uma expressão entre parênteses. E para eliminar a variável E, né, que lembrando, no final da derivação eu sempre quero obter uma palavra que só tem terminais, eu uso uma regra dessa, E vai para ID, onde a variável some e aparece no lugar o identificador. Essa é a menor expressão aritmética possível, né? Uma variável sozinha, um x, um z, né? Sozinho. Então essa é a menor expressão de todas, então o E vai para ID, né? Quando eu já tiver decomposto a expressão nas mínimas expressões possíveis. Então vamos ver como é que eu derivo a expressão ID mais ID vezes ID nessa gramática. Né?
Para deixar claro o que está sendo substituído em cada passo, a gente vai usar aquela convenção, né, de sublinhar qual é a variável em que eu estou fazendo a substituição em cada passo. Então, bom, aqui eu começo com o símbolo inicial da gramática, que é o E, né? Aí eu vou substituir o E usando essa primeira regra, então ele é substituído por E mais E. Aí eu escolhi substituir agora esse E da direita, né? Ele vai ser substituído usando essa segunda regra, então esse E da direita vira aqui esse E vezes E, o resto aqui, esse E mais, fica parado, esse E da direita é substituído por E vezes E, né? Aí agora eu escolhi o da ponta esquerda para ser substituído, vou usar a regra E vai para ID, substituo ele por ID, aí vou no E do meio, substituo por ID, e vou no E da ponta direita e substituo por ID. Cheguei na palavra só com terminais, né, que é a palavra que eu queria obter, ID mais ID vezes ID. Então essa palavra eu consigo derivar nessa gramática, ela faz parte da linguagem, tá certo? Eu poderia substituir esse E da esquerda primeiro e o E da direita depois. Eu poderia aqui, ao invés de substituir esse E, substituir o E da outra ponta. A ordem das substituições das variáveis não importa. O que importa é que eu tenho que começar com o símbolo inicial e terminar com uma palavra que só tem terminais. Tá? E no caso aqui, em que eu já tinha um objetivo pré-definido, que era derivar essa palavra específica, eu tenho que terminar nela. O meio do caminho aqui, a ordem em que as variáveis foram subindo, etc., isso não importa. Tá? Então, quer dizer, eu tenho várias derivações diferentes para essa mesma palavra, em que eu troco a ordem, né? Aqui eu derivo primeiro o E da esquerda, aqui eu derivo primeiro o E do meio. Blá blá. Então, todas essas permutações simplesmente da ordem em que as variáveis foram substituídas vão dar derivações diferentes, mas que não importam muito porque o resultado final é o mesmo. Tá certo? Então a gente construiu essa derivação aplicando em cada passo uma regra da gramática, né? Aí, e uma variável escolhida sem nenhum critério especial, né? Ou seja, estava tudo livre. Então é por isso, né, como as variáveis a serem substituídas estavam sempre livres, é que eu tinha essa possibilidade de ter 5, 6, 8, 15 derivações diferentes, terminando numa mesma palavra, resultando numa mesma palavra no final. Então, se for conveniente, eu posso optar por ser mais sistemático, ou seja, eu poderia, em cada passo da derivação, estabelecer uma regra, uma convenção de que sempre eu vou substituir a variável que aparece mais à esquerda, ou sempre eu vou substituir a variável que aparece mais à direita. Então, vou usar essa convenção aqui agora. Sempre vou substituir a variável que está mais à esquerda. Baixei a regra aqui, vou usar. Tá certo? E vou derivar de novo essa mesma palavra, id mais id vezes id. Então, nesse caso, não tem necessidade de sublinhar qual é a variável que eu vou substituir em cada passo, porque essa regra aqui está em vigor, né? É sempre a que está mais à esquerda. Então, muito bem. Aqui só tem um E, vai ser ele mesmo. Então, ele é substituído por E mais E. Aí aqui vai entrar em vigor a regra. Eu tenho que substituir esse E daqui, o mais à esquerda. Então, eu vou substituir ele por ID. Aí agora só sobrou um E, é esse E que vai ser substituído. Ele vai ser substituído por E vezes E. Aqui de novo a regra entra em vigor, eu sou obrigado a substituir esse E. Então fica ID mais ID vezes E. E agora eu substituo por último esse E e chego de novo na mesma palavra. Tá certo? Então, é uma derivação diferente da do slide anterior, você pode olhar, né? Que todas as palavras intermediárias que foram aparecendo aqui são diferentes, porque a ordem que essas variáveis foram sendo substituídas é diferente, mas o começo é igual, o símbolo inicial da gramática, o final é igual, a palavra que eu queria derivar, então esse meio do caminho não importa. Tá certo? As derivações desse tipo são importantes, tá? Em algumas aplicações, inclusive em compiladores. Então elas têm um nome, as derivações com uma regra dessas definida de qual variável é substituída primeiro. Então,
uma derivação mais à esquerda de W é aquela na qual, em cada passo, a variável em que eu aplico a regra de substituição é a que está mais à esquerda da palavra. Tá? Então, isso que a gente fez agora nesse último slide é uma derivação mais à esquerda. Analogamente, eu posso definir uma derivação mais à direita. Ou seja, em cada momento da derivação, eu sempre substituo a variável que aparece mais à direita da palavra. Agora, um segundo exemplo. Tá? O primeiro exemplo foi esse das expressões aritméticas. O segundo exemplo, eu quero construir uma gramática que gere todos os palíndromos formados por zeros e 1. Lembrando que um palíndromo é uma palavra que é igual de frente para trás e de trás para frente, ou seja, W é igual a W reflexo. Né? E aí a gente precisa de dois fatos sobre palíndromos para ajudar a gente a construir essa gramática. Um se W é um palíndromo, W começa e termina com o mesmo símbolo. Né? Então, se W é um palíndromo que começa com 0, ele termina com 0. Se W é um palíndromo que começa com 1, ele termina com 1, garantidamente. Né? E outra coisa, se sigma W sigma é um palíndromo, esse W aqui de dentro, tirando o primeiro e o último símbolo, ele próprio tem que ser um palíndromo também. Tá? Então, isso sugere que eu posso construir os palíndromos de uma maneira recursiva, onde a cada passo eu pego um palíndromo já construído e espeto à esquerda e à direita dele dois símbolos iguais. Né? Então eu vou usar essa ideia para construir a gramática. Vou chamar essa gramática de G-pal, né? Pal de palíndromo. Ela vai ter terminais 0, 1, só uma variável S vai bastar. Né? E óbvio que se só tem uma variável, ela é o símbolo inicial. Né? Então, né, aquelas observações do slide anterior, para eu construir um palíndromo, eu posso pegar um palíndromo que já foi construído e espetar um 0 à esquerda e à direita, ou um 1 à esquerda e à direita. Então, teria regras assim. Né? Só que isso não basta, tá? Porque só com essas regras eu nunca elimino a variável S. Né? Lembrando que sempre o meu objetivo final é obter uma palavra formada só por terminais. Então aqui eu nunca obtenho uma palavra formada só por terminais. Então eu preciso de pelo menos mais uma regra para assumir com esse S central aqui. Né? Então, uma ideia seria introduzir a regra S vai para epsilon. Aí eu consigo em algum momento eliminar essa variável S e ficar com uma palavra formada só por terminais. Só que se eu fizer isso, eu só vou estar gerando palíndromos que não tem um símbolo no meio. Né? Isso é, só palíndromos que têm comprimento par. Né? Porque eu vou estar sempre botando símbolos aos pares aqui no início e no final, 0, 0, 1, 1. E aí no final sumindo com S aqui, então eu só vou obter palíndromos de comprimento par. Se eu quiser, e eu quero todos os palíndromos. Então, para eu ter os palíndromos de comprimento ímpar também, além do S vai para epsilon, eu preciso ser capaz de eliminar esse S central de outra maneira também. Eu preciso, então, ser capaz de substituir o S por um terminal sozinho. S vai para 0, S vai para 1. E aí eu tenho também os palíndromos de comprimento ímpar fazendo isso. Tá certo? Então esse é o segundo exemplo, eu posso construir essa gramática de palíndromos. Lembrando também que eu não consigo descrever palíndromos usando a linguagem regular. E eu consegui, com uma gramática bem simples até, né, só uma variável na gramática, tá, construir uma gramática para descrever os palíndromos. Né? Então, realmente, as gramáticas de vídeo contexto elas têm mais poder do que as estruturas que a gente estudou na primeira parte do curso. Tá? Isso encerra a parte 1 do capítulo 8. Ainda haverá uma parte 2, tá certo? Então, um abraço.